Olá, tudo bem com você? Ontem eu participei lá no NASP, Campo São Paulo, de uma vigília muito abençoada. Refletimos ali sobre temas relacionados com o tempo do fim, com a volta de Jesus. O momento atual realmente tem levado muitas pessoas a refletir sobre isso, sobre o seu preparo espiritual, sobre a época que estamos vivendo, sobre as fragilidades das estruturas humanas e como nós dependemos realmente de Deus para viver e para ter um futuro com esperança. Eu sempre me lembro nesses momentos daquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Também me lembro daquele texto que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bem, uma das pessoas que assistiram à vigília, que foi transmitida ao vivo lá do canal no YouTube do NASP, depois eu vou deixar aqui no meu canal também as gravações, os sermões que foram apresentados ali, para que você possa, se não pôde assistir ao vivo, assistir depois. Uma das pessoas que assistiu foi uma menina de 9 anos chamada Gabi. E eu fiquei muito feliz de ver também o interesse de crianças nesse assunto, que geralmente até assusta, né? Quando fala de fim do mundo, quando falam de perseguição, de enganos satânicos, né? Na verdade, até seria bom corrigir esse conceito, né, de fim do mundo. O que a Bíblia apresenta é o começo de um novo mundo, uma nova terra, uma nova vida, fim dessa era de pecado, de tristeza, de destruição. Mas, bem, a Gabi ficou um pouquinho preocupada, com medo de algumas coisas que eu apresentei na minha palestra a respeito da questão da imortalidade da alma. Eu falei naquela vigília sobre dois temas, chamados por Ellen White de os dois grandes erros, ou seja, a guarda do domingo e a imortalidade da alma. As duas coisas, infelizmente, lançam dúvidas sobre Deus e levam o ser humano a desconfiar da palavra de Deus, porque a Bíblia apresenta o sábado como dia de repouso, o verdadeiro dia de guarda, isso de ponta a ponta, de capa a capa, e a Bíblia também é muito clara em dizer que o ser humano é mortal, que o ser humano precisa de Deus, precisa de Jesus para ter a imortalidade. Nós perdemos essa condição por causa do pecado. Nos tornamos assim mortais. E diz a Bíblia que todo ser humano, por ser pecador, é mortal. E, portanto, precisamos do perdão, da salvação, da redenção em Cristo, para que possamos um dia ter de volta aí a vida eterna. Uma vida que não terá mais fim, né? E, lamentavelmente, esse mundo caminha de mal a pior, né? Nós sabemos que antes de melhorar definitivamente, as coisas vão piorar bastante. Mas uma coisa é certa: Deus nos prometeu segurança, nos prometeu proteção, nos prometeu que, se preciso for, até o maná vai cair do céu para nos sustentar, para nos alimentar. Ele pede que nós obedeçamos a sua palavra, nós sigamos as suas instruções e assim descansemos em seu amor e em seu poder. E eu quero dizer diretamente para a Gabi que Deus é muito grande, e mesmo quando a gente fala assim, em grande conflito entre o bem e o mal, na verdade é só uma forma de expressar uma batalha que está acontecendo aqui na Terra, principalmente aqui na nossa mente, né? Porque diariamente temos que escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo de Deus, entre as coisas que Deus oferece e as coisas que este mundo pecaminoso oferece. Então, por que eu digo que na verdade é uma expressão, um grande conflito, até inadequada para se referir à batalha entre Deus e Satanás? Porque não existe padrão de comparação, né? Deus é o criador do universo e Lúcifer é apenas um anjo. Ele é poderoso, sim, muito mais poderoso que nós seres humanos, mas é um anjo criado, é uma criatura, e Deus é o criador. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, e para você, Gabi, uma animação que eu acho muito interessante. Sempre que eu falo sobre criacionismo, quando eu falo sobre o poder de Deus como criador do universo, eu gosto de exibir essa animação. E como você pode ver aí, ela mostra aqui começa por Mercúrio, né, o menor planeta do sistema solar, mostra aqui também a Lua, depois mostra os planetas rochosos, né, a Terra, Vênus, Marte, e avança pelos planetas gasosos, os gigantes gasosos do sistema solar. E depois a animação vai prosseguindo aí, comparando, né, o Sol com estrelas da nossa galáxia, que são muito maiores do que o Sol. A animação termina com a maior estrela conhecida, que é a Cão Maior, que é imensamente maior do que o Sol e muito mais do que a Terra. A gente percebe que a Terra é um grãozinho de areia nesse universo, e então nós somos ainda muito menores, né, do que
a Terra e as estrelas, enfim. Mas por que que eu mostro essa animação e gosto dela? Porque ela nos faz pensar sobre a grandeza de quem fez tudo isso. Olha só essa figura aqui, essa figura é da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia, onde nós moramos. É uma das bilhões de galáxias que existem no universo. Para você ter uma ideia, a Via Láctea tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, ou seja, se nós viajássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 100 mil anos para cruzar a galáxia de um lado até o outro, de uma extremidade até a outra. Só para você ter uma ideia do tamanho da nossa galáxia, e eu repito, ela é uma entre bilhões de galáxias. O universo é muito grande, o universo tem muita matéria, muita energia, e quando nós pensamos na grandeza do universo, logo é automático que a gente pense também na grandeza de quem criou o universo, porque o autor sempre é maior do que a sua obra, não é verdade? Então, pense no tremendo poder do nosso Deus, o Criador, o Deus da Bíblia, que segundo Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Ele criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus é poderosa. E esse é o Deus em quem nós cremos. Um Deus que é todo poderoso, um Deus que está além da nossa compreensão, e, no entanto, é um Deus que se identifica com os seres humanos, porque Ele não é só poderoso, Ele é amoroso. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é amor. Deus é amor. Pense assim, que Deus é Jesus. E quando nós lemos os evangelhos e vemos o amor de Jesus ao lidar com os pecadores, ao lidar com as crianças mesmo, né? Eu gosto tanto dessa passagem. Jesus estava lá pregando um sermão para as pessoas, para os adultos, e de repente mães vieram com suas criancinhas de colo para pedir uma bênção. Jesus interrompeu o sermão para abençoar aquelas crianças, para pegá-las no colo. Esse é o nosso Deus. Pense bem, o Criador do universo tem prazer e alegria de pegar criancinhas no colo. Então é um Deus todo-poderoso e todo-amoroso, nós podemos confiar nele. Ele se fez ser humano para mostrar o quanto se preocupa com a gente, o quanto se identifica conosco e o quanto esteve disposto a ir, até onde esteve disposto a ir para nos salvar. Ou seja, morreu na cruz por causa dos nossos pecados e assim provou realmente todo o amor de Deus por nós, ok? Então, biblicamente falando, esse é o nosso Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus infinitamente amoroso, um Deus que se identifica com suas criaturas. Eu mostrei lá na minha palestra, na vigília, na palestra sobre a imortalidade da alma, algumas imagens de UFOs, né, de OVNIs, objetos voadores não identificados, para ilustrar, para demonstrar como Satanás tem usado muitos instrumentos nesses últimos dias para enganar as pessoas. E para mostrar também que há uma convergência, né, de enganos. O espiritualismo está dando as mãos aí à ufologia e, na verdade, eu até citei lá o pastor George Vandeman, né, que foi o criador do programa Está Escrito. Ele já dizia lá nos anos 80, 90 que os OVNIs são brinquedos de um anjo caído. Não existem esses ETs de anteninha verde, feios e monstruosos que os filmes e os desenhos animados e as séries apresentam. Na verdade, isso aí tudo trata-se de um engano satânico para que as pessoas pensem que um dia poderão fazer contato com esses seres, né? E que têm sido apresentados também até como seres espirituais. Tudo que existe por trás de tudo isso, Gabi, na verdade, são anjos caídos, né? Eles não são esses bichos feiões que aparecem por aí. Essa ideia de um anjo de um ser com asas de morcego e rabo pontudo e um tridente na mão, né? Isso vem lá da Idade Média, né? É justamente uma tentativa de apresentar um ser ridículo, um ser monstruoso, para que as pessoas rejeitassem essa ideia e passassem a não crer na existência do diabo, na existência de Satanás. Nós sabemos pela Bíblia que ele existe, que ele é um anjo que caiu, que foi expulso do céu, um anjo que se rebelou contra Deus. Apocalipse capítulo 12 mostra que, juntamente com esse anjo, 1/3 dos anjos foram também expulsos do céu, porque se rebelaram juntamente com Satanás, a grande rebelião de Lúcifer, né? E todo esse problema que existe no universo hoje foi acarretado, foi decorrente dessa rebelião. Infelizmente, de uma má escolha de um anjo, de outros anjos também, que acabaram rompendo, né, relações com Deus. E foi uma péssima escolha, né? Porque, na verdade, o que tem ficado muito claro e vai ficar cada vez mais e vai ficar eternamente claro é que o governo de Deus é justo, de que Deus ele nos ama mesmo, que Deus ele criou leis para o nosso bem, que Deus sempre quis o nosso bem-estar, a nossa felicidade eterna. Toda essa história de pecado aqui, de milênios de pecado nesse planeta,
é uma amostra muito viva, muito clara de que realmente não vale a pena viver sem Deus. Então, esses pretensos ETs, né, que a mídia apresenta, essas coisas todas, são falsificações, né? Por trás de tudo isso estão esses anjos do mal, assim como por trás dessas aparições de espíritos, de fantasmas também. Tudo ilusão, na verdade, está por trás disso. Estão por trás disso Satanás e seus anjos tentando enganar as pessoas. E aqui eu volto ao ponto. Por que ter medo disso, se Satanás é um inimigo derrotado? Por que ter medo disso se Satanás foi expulso do céu, foi derrotado na cruz e será destruído no fim do milênio bíblico? Basta a gente ler lá Apocalipse capítulo 20 para perceber que Satanás, seus anjos e todo o mal serão destruídos finalmente e, lamentavelmente e infelizmente, isso vai ter que acontecer, e a Bíblia chama de ato estranho de Deus, porque quem não quer viver para sempre no céu, na nova terra, no mundo restaurado, não tem alternativa. Deus não vai manter um planeta doente, um planeta de misérias, só para que ali possam viver aqueles que escolheram não estar com Deus, não viver para sempre com Deus. Nós temos dois caminhos a escolher, vida eterna ou morte eterna. E isso depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha, não é verdade? Então, pensa assim, Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa. Deus já derrotou Satanás e só vai, no fim do milênio, executar a sentença desse juízo proferido contra ele. Satanás é apenas um anjo, uma criatura. Seus anjos também são apenas criaturas, são infinitamente menores do que o nosso Pai Celestial, do que o nosso Deus. Algumas pessoas também têm medo da perseguição que vai haver no final contra os servos de Deus, né? Não precisamos ter medo disso também. Veja, por exemplo, os discípulos, aqueles que deram a vida por Jesus, né? Depois que eles se converteram e compreenderam que, na verdade, conviveram não apenas com um homem da Galileia, mas conviveram com o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, eles não tiveram medo de mais nada. Eles enfrentaram governadores, enfrentaram oposição, enfrentaram espíritos maus, ou seja, demônios, anjos caídos, expulsaram demônios, porque pelo poder de Deus os anjos maus se submetem, né? Eles não tiveram medo de mais nada, porque eles tinham certeza de que quem estava com eles era o Criador do universo. Quem estava com eles era aquele que por 3 anos e meio caminhou ao lado deles, comeu com eles, os abraçou, portanto era um Deus todo-poderoso e um Deus todo-amoroso. Era Jesus Cristo. Toda vez que os discípulos oravam a Deus, se dirigiam ao santuário celestial em oração, sabiam que lá no santuário celestial estava o grande amigo deles, aquela pessoa que tão bem queria os discípulos, seus filhos amados. Então, por que ter medo, se nós sabemos que Deus é maior que tudo e Deus quer sempre o nosso bem-estar, quer sempre o nosso bem eterno? Então, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que a gente seja morto, talvez até, né? Nós não precisamos ter medo porque Deus cuida de nós. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E muitas vezes ele nos livra até da morte eterna, né? Nos livra da perdição. E nós temos que confiar nele, se vamos viver ou não, se vamos estar vivos por ocasião da volta de Jesus ou não, se vamos dormir, descansar antes disso. Isso temos que entregar para Deus. Temos que confiar em Deus. Repito, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá bom, Gabi? Tá bom? Você que está assistindo esse vídeo, não tenha medo do inimigo, não tenha medo da perseguição, não tenha medo do que os homens podem fazer com você, não tenha medo da epidemia, não tenha medo de doença, não tenha medo da morte, porque Deus, o nosso Criador, é maior do que tudo isso. É muito maior do que tudo isso. E Ele nos carrega na mão, Ele nos carrega em seu colo, e Ele tem em vista sempre o nosso bem-estar eterno. Mesmo que a gente fique doente, mesmo que a gente perca talvez a liberdade, mesmo que a gente seja perseguido por causa do Evangelho, Deus cuida de nós e Deus está trabalhando por nossa salvação. Tá bom, Gabi? Tá bom, querido amigo, querida amiga, quem sabe uma criança que está me assistindo? Confie em Deus, confie em seu Pai Celestial. Nada neste mundo pode nos afastar do amor dEle, nada. E Ele quer que nós sintamos essa paz no coração. Sabe aquela música que diz assim, pode cair o mundo, estou em paz? É exatamente isso. Mesmo que as circunstâncias ao redor sejam terríveis, sejam difíceis, sejam complicadas, nós temos paz, porque a paz que vem de Deus, ela mora aqui dentro de nós. Não depende das coisas ao redor, não depende das circunstâncias. Ela é maior do que tudo isso. Jesus mesmo disse, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, né? A paz do mundo é diferente, ela é passageira, ela é frágil, ela pode acabar logo. Agora, a paz que vem de Deus, ninguém pode tirar.
Então vamos orar mais a Deus, vamos confiar nele, vamos entregar nossa vida nas mãos dele. Não tem nada nesse mundo que possa nos assustar mesmo, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque mesmo sendo Tu o Criador do Universo, Todo-Poderoso, infinito em poder e majestade, Tu te interessas por nós, seres humanos tão pequeninos, tão fracos, tão frágeis. E esse interesse foi demonstrado de modo muito especial na cruz do Calvário, quando Tu vieste à Terra e morreste em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Teu interesse por nós e, acima de tudo, porque Tu fizeste de tudo para nos salvar eternamente. Nós aceitamos o Teu plano para nós aceitamos a Tua direção para a nossa vida e nós cremos que, independentemente do que aconteça com a nossa vida aqui neste mundo, Tu nos amas e Tu queres que nós vivamos para sempre naquela vida que é a verdadeira vida, a vida eterna. Essa oração nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Só mais um detalhe que eu já ia me esquecendo. Aqui neste livro, Os Escolhidos, de Ellen White, que na verdade é o livro Patriarcas e Profetas em linguagem atualizada, tem um capítulo em que Ellen White fala sobre o dilúvio, ok? Aqui o título é Destruído pela Água. E na página 55 desse livro está escrito uma coisa muito curiosa, muito interessante. Diz assim: o próprio Satanás, que foi obrigado a permanecer entre os elementos em fúria durante o dilúvio, temeu por sua vida. Veja, quem causou o dilúvio sobre a Terra como uma espécie de restart, reinício da vida, porque a vida estava tão contaminada, tão poluída, tão deturpada, as pessoas viviam o tempo todo pecando e fazendo maldade. Deus é que trouxe esse juízo sobre a Terra, assim como um dia vai trazer de novo sobre a Terra o juízo pelo fogo, né? Quem causou isso foi Deus. E se Satanás, que estava aqui na Terra, teve medo de morrer, juntamente com seus anjos, isso quer dizer que ele tem limitações, não é verdade? Que ele realmente é uma criatura limitada em poder, em força, em vida. Se ele teve medo do dilúvio causado por Deus, pense em quão mais poderoso é o nosso Deus. Então, fica aqui esse recadinho, confie em Deus, saiba que Ele é o Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, Criador do Universo e Criador de nós todos, e que Ele vai nos conduzir em segurança até a pátria celestial. Um grande abraço para vocês, que Deus te abençoe, Gabi, que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo e que você possa descansar nos braços de Jesus.